A tua clemência engrandece o Deus da minha salvação. Pregamos a primeira parte da mensagem domingo passado e hoje estamos dando continuidade à palavra temática 2021. Salmos 18, versículo 35 e depois versículo 46. Diz assim o cântico de Davi: também me deste o escudo. Olha, ter um escudo em tempos de guerra é muito importante. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Vive o Senhor, versículo 46. E bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e a sua posteridade, para sempre. Você está incluído nisso aí? Então vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Que esta palavra bíblica, portanto profética, alcance o teu coração em Cristo Jesus. Pai eterno e amado, a glória é tua, Pai. Muitos por aí se autodenominam, se evocam de grandes profetas e grandes isso e aquilo. Eu quero apenas, como Davi, Pai, dizer: sou um servo de Deus. Este homem, apesar de rei de Judá, se denominava servo, pois entendia que maior glória havia em ser servo de Deus do que ser rei dos homens. Portanto, meu Pai, como um pregador da palavra, e a palavra é que tem o poder da profecia, que se faça valer jus o desígnio para qual tu a determinas, que ela prospere, Pai, que como um roteador de internet, que tem as suas rotas, uma rota para o Smart TV, uma rota para o celular, uma rota, assim a palavra tem um roteador para cada coração, cada vida que vai ouvir a mesma mensagem, entretanto irão receber de diversas maneiras. Essa é a diversidade da graça de Deus. É o poder que há na tua palavra profética e na missão que tens para cada um de nós. Assim sendo, Deus, 2021 se abriu. O leque, as janelas deste novo ano. E estamos celebrando com consciência da nossa plena dependência da tua clemência, que espera para ter misericórdia de nós. Fala-nos, instrua-nos, ensina-nos, pois queremos servir de modo que lhe agrada. Em o nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor eternamente. E o povo amado de Deus diga amém, amém, amém. Grato tanto, bispo amada e eleita, em nome de Jesus. Minha amada família espiritual, povo santo e precioso de Deus, novas criaturas em Cristo, aqueles cujos nomes foram inscritos no livro da vida e do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que bom é estarmos perante a palavra, que bom é estarmos perante o Evangelho, pois é a profecia que jamais permitirá que o povo de Deus se perca, que o povo de Deus
caia. É a profecia bíblica que nos torna seguros sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, esta manhã, primeiro domingo de 2021, eu quero abrir uma palavra tremenda como palavra profética que já ouvimos na última reunião de 2020. Porque há algo de Deus para nós ouvirmos, há algo de Deus para nós nutrirmos o coração e meditarmos em Cristo Jesus. No texto que lemos, que faz coro com 1 Samuel 22, temos, isso você pode perceber, já aí, se você depois com calma abrir em Salmo 18, você vai ver lá, a Sociedade Bíblica nos ajuda a estudar, e ela coloca lá a referência como 2 Samuel 22, 1 a 51. Então aqui temos o coro bíblico que registra mais de uma vez um cântico declarado, proferido por Davi, que nos mostra as nuances do texto e por isso nos mostra a intensidade com a qual Davi ministrava perante Deus. E cada vez que ministrava, o fazia, por certo, em espírito e em verdade. Da mesma maneira que nós, a cada manhã, prestamos os nossos louvores, nossas orações, aos dias de culto da igreja, cantamos corinhos, lemos textos bíblicos, muitas das vezes 1, 2, 3, 10, 20 vezes, mas perante Deus em Cristo Jesus, a palavra de Deus sempre se renova. E sempre Deus fala aos nossos corações, derramando iluminação de olhos, revelação para o espírito, alimentação para a alma, de uma forma inaudita, de uma forma jamais vista. Ou seja, esta é a maravilha da palavra de Deus. Este é o livro mais atual do que o jornal que vai ser editado e lançado no dia de amanhã. A Bíblia Sagrada é atualíssima. Ela é sagrada, se renova e vai alcançar os nossos corações com o poder e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que começamos a aprender desde já com o cântico de Davi. Então nos textos lidos, nós temos o desfecho do reinado de Davi. O desfecho do reinado de um homem que ampliou os territórios de Israel e que claramente nos mostra diferenças do seu reinado segundo Deus para com o reinado de seu antecessor Saul. Então, o homem que louvava a Deus e por meio da sua obra engrandecia o nome do Senhor, o nome de Deus Yahvé. Com a sua vida e as suas obras, ele engrandeceu e louvou a Deus. Então, o que eu posso imaginar e pensar como profético de Deus, tomando por exemplo a vida de Davi em primeiro lugar, a palavra de Deus se renova e é a base para as nossas vidas. Diga glória a Deus por isso. Ela é o parâmetro, ela tem os ditames, ela tem o limiar, é ela quem determina os limites, a amplitude da nossa vida. Eu não posso ir para além das Escrituras, eu não posso ir para além do que Deus revela. Se eu acho que tenho alguma revelação de Deus, entretanto ela contradiz a palavra, não é de Deus. Deus nos deixou a palavra como parâmetros e bases para seguirmos a sua vontade e não nos perdermos na direção nesta terra. Enquanto aqui estivermos, este livro sagrado nos norteará os passos, os caminhos, para que sirvamos a Deus de modo que lhe é agradável. Depois aprendemos com Davi que em toda a obra, servindo a Deus e seguindo as suas instruções, ampliou os seus territórios. Vemos que Davi louvou a Deus por tudo isso. Davi
adorou a Deus, atribuindo a Deus cada uma das vitórias. Você nota que aqui logo no versículo 50, ele diz, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi, para com a sua posteridade. Então, minha amada igreja de Jesus, vamos atribuir a Deus todo louvor, toda glória, em tudo que nós dissermos, em tudo que nós fizermos, em cada decisão e atitude de vida, em cada passo que nós dermos na vida, deverá ser para glorificar e adorar ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então note, amado, que Davi estava desta maneira, com estas premissas, dando uma resposta a Deus por ter-o escolhido. Essas eram premissas do reinado e da vida de Davi, como resposta por ter sido escolhido por Deus. Amados, muitos quando recebem vitórias de Deus, não o glorificam como Deus. Olha, nós percebemos isso nos homens de forma geral, o quanto maltratam a terra, o quanto maltratam a natureza, o quanto maltratam o mundo, as coisas que foram criadas, como invertem os valores que Deus estabeleceu como ordens de ordens e decência, e assim não glorificam a Deus como ele deveria de ser glorificado. Pois quando eu inverto um valor natural de Deus e me inflamo vivendo na prática do pecado, eu não estou glorificando a Deus como ele é digno de receber. Então isso se chama desobediência. Algo que inclusive muito marcou o reinado de Saul. Então, Davi foi escolhido por Deus e honrou a Deus. Saul foi um homem pedido pelos homens. Havia inclusive uma predeterminação que não era para ter reis, mas os homens queriam, os homens pediram. Deus permitiu. Mas, amado, muito antes de ser um pedido de homens, eu quero que cada um de nós tenhamos a consciência da soberania de Deus sobre a tua vida, amado. Muito antes de pensar no agrado dos homens, eu quero que você busque agradar a Deus em Cristo Jesus. Então, Davi foi a marca da dependência de Deus e da obediência para reinar sobre Israel. Porque cada passo que fazia, o fazia mediante a palavra de Deus. Até mesmo quando este homem pecou, ele, ao ter ouvido a voz de Deus, ao ter ouvido a sentença do profeta, se humilhou. Se humilhou, recebeu a justa sentença de Deus. Mas a Bíblia, maravilhosamente que é, tremenda esta palavra, já denomina Davi, portanto, como um homem segundo o coração de Deus. Porque se a Bíblia não determinasse desta forma, e determina assim, porque Deus via o coração de Davi que ele mesmo criou, talvez houvessem margens para cada um ter uma opinião a respeito de Davi. Não, como Davi poderia ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que fez tal coisa, assim, assim, assim com Urias. Não, como Davi poderia ser um homem segundo o coração de Deus, homem que fez tal coisa com Batseba. Não, como Davi, como Davi, como Davi. Mas, assim como Davi, cada um de nós também já pecou. Ou será que aqui há alguém que nunca pecou? Será que há entre nós uma divina... nem Maria, né? Porque Maria também era precisava, pecadora, e precisava de Salvador, que era Cristo Jesus, não é verdade? Mas será que há alguém aqui que nunca pecou? Todos nós. Então o Senhor Deus faz a sua obra por meio de vasos de misericórdia, vasos de barro, e é exatamente por isso
que nós reconhecemos a sua clemência. É ela quem engrandece. Foi ela, esta clemência foi hábil, capaz, soberana, tremenda, o suficiente para atalhar a vida de Davi, para torná-lo um homem segundo o coração de Deus, um homem adestrado, cujas mãos eram preparadas para a guerra e cujo coração era absolutamente dependente de Deus. Foi Deus quem trabalhou na vida de Davi. E é Deus quem está trabalhando na tua vida também, amado. Diga glória a Deus por isso. Então ele foi a marca da obediência. Ao contrário dele, você veja, um outro rei, Saul, usurpou a autoridade do profeta, desobedecendo a respeito do sacrifício, desobedeceu as ordens de Deus. Era um homem cujo coração não havia amor, era egoísta, era insensível. E Davi como era, bispo? Um homem que amava a Deus e ao povo ao qual reinava. Ou seja, refletia o caráter e o governo de Deus. E a minha pergunta é, você em 2021 quer, como Saul, usurpar a autoridade profética da palavra? Ou você quer submeter-se a Deus e a sua palavra, refletindo o caráter longânimo e formador do caráter de Cristo na tua vida? Opa! Você lembra que Paulo disse assim, ele mesmo levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento da igreja. O crescimento do corpo de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, pelo vento de toda doutrina, artimanha dos homens, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, pelo auxílio de toda junta, pela cooperação justa de cada parte, efetuemos o nosso próprio crescimento e edificação no amor de Cristo Jesus. Ou seja, quando a igreja está conectada à palavra, está debaixo da cobertura da palavra, como nós ouvimos outrora a respeito do filho pródigo, quando estamos debaixo da cobertura de Deus, da cobertura da sua palavra, com os olhos, portanto, atentos na clemência de Deus, meu amado, minha amada, Deus há de trabalhar perfeita e poderosamente no teu caráter, na tua vida, na tua alma, no teu intelecto, no teu entendimento, no teu coração, nas fontes de saída da sua vida para que estejam bem guardadas e você possa ter as premissas da palavra como base de tudo da vida e uma vida que totalmente está voltada para glorificar a Deus em todas as coisas. É Ele quem te dá grandes vitórias. Aleluia! Então, amados, é isto que vemos Davi fazer. Vemos Davi dar a Deus toda a glória. Vemos ele exaltar a grandeza de Deus e a sua capacidade em livrar. Então, vemos claramente, agora fizemos esse preâmbulo, esses pressupostos estabelecidos, podemos caminhar, continuando do que chamamos do alemão Sitzleme, dos contextos de Salmos 18. Vem 16 e 17. Ou seja, nós vemos claramente nesses salmos a ação salvífica de Deus na vida e na história do seu povo. Quando nós chegamos ao cimo do outeiro de Davi dizer, a tua clemência me engrandeceu. É Deus quem dá grandes vitórias ao rei. É Ele quem usa de misericórdia para com o seu ungido. Quando nós vemos Davi dar a Deus todo louvor e toda glória, com entendimento claro, com entendimento puro, sem roubar a glória de Deus, sem se colocar à frente de Deus, sem atrapalhar o chamado de Deus, mas dando uma resposta clara para Deus a respeito do seu chamado. É porque há um contexto que Deus muitas das vezes salvou, livrou, teve longanimidade, teve paciência,
Deus esperou para ter misericórdia. Amado, se Deus contendesse conosco a fio, ferro e fogo, não sobraria pó nem cinza para contar a história. Não sobraria. Mas Ele espera para ter misericórdia com o fim de que nós, não nos valendo da graça para permanecer no pecado, porque isso seria ultrajar o Espírito da graça, mas uma vez estando conscientes desta clemência, nos voltamos para Deus em louvores e glória, tendo os princípios estabelecidos da palavra como parâmetros para a vida, e assim responder ao chamado, reconhecendo nos Sitzleben da nossa própria vida, no contexto da nossa própria vida, a ação salvífica de Deus na história, na vida, em cada passo, e o glorifiquemos como Ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembro que Davi usou expressões da natureza, como raios, trovões, chuvas de granizo, brasa, fogo, mostrando em contrapartida, porque havia uma cultura que adorava Baal, e tinha Baal como a divindade dominante do cosmo e da fertilidade. Então o Salmo mostra que o único soberano e verdadeiro Deus, que tem poder e domínio sobre todas as coisas, sobre a história, para dar livramentos, inclusive na vida natural, é Deus. Então, amado, com esta mensagem, Davi está dizendo para nós: Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus, diga glória a Deus por isso, de esperança. Deus é um Deus de salvação. Deus deve ser celebrado com fé, no capítulo 16, com confiança, no capítulo 17, e com gratidão, no capítulo 18. Quem celebra Deus com fé, confiança e gratidão, está servindo a Deus como boa resposta ao seu chamado, e deve saber, Deus ouve o clamor do justo, o livra e o salva. Deus vai ouvir o teu clamor nesta manhã, amada igreja. Deus já está ouvindo, diga glória a Deus por isso. Então veja aqui no capítulo 16, versículo 2. Salmo 16, versículo 2. Vamos ver o contexto da fé. Ele diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Gente, que declaração maravilhosa. Será que esta é a declaração da maior parte da igreja evangélica no Brasil? Qual é a declaração de alguém? Pense comigo, amado. Pense, olha, qual é a declaração de alguém que vai a um culto simplesmente denominado o culto da vitória, o culto do milagre, o culto do não sei o quê? Qual é a celebração que está chamando aquelas pessoas para isso? A semana do milagre. Meu amado, se eu denomino um culto como desta forma, o que eu estou colocando no centro do culto? O milagre. No centro do culto, a vitória. No centro do culto, os bens. Davi está dizendo: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Então, quando os meus lábios proferem um cântico a Deus, amado, quem está no centro do culto é o Senhor Jesus Cristo. Amado, o que adiantaria você sair daqui com uma grande vitória na vida sem Jesus? Não adiantaria nada. O que adiantaria você sair da igreja levando a carta da Mega Sena da virada, se quando morresse você fosse para o inferno? O que adiantaria a Mega Sena da virada? Nada. Mas quando nós compreendemos que o maior bem da vida é a presença do Senhor Jesus Cristo, amado, aí lá no cume do outeiro, no cimo da vitória, lá no 18:50, nós vamos ver Davi dizendo: é Ele quem dá grandes vitórias para o rei. Mas qual foi a base da fé? Qual foi a base da vida? Qual foi a base da caminhada? Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Tu és a razão do meu culto.
Tu és a razão do meu respirar, Tu és a razão do meu glorificar, Tu és a razão da minha adoração, Tu és a razão da minha família. Deus, Tu estás acima de todas as coisas. Tu és o primeiro e o último, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim. Outro bem não possuo além de Ti. Que declaração maravilhosa. Então essa perspectiva de Davi não é a perspectiva dos ímpios. Essa perspectiva de Davi não é a perspectiva da teologia errada da prosperidade. A teologia certa da prosperidade é errada, não é a errada, por certo. Então ele está aqui diante de Deus, dizendo: quem é digno de ser louvado e adorado não é nem a vida material em si, e nem Baal, cujos pagãos, idólatras, atribuem como sendo o Senhor da fertilidade. Pois eu quero dizer, com Salmo 16:2, que Ele é o Senhor da vida, da fertilidade, das bênçãos, e muito além disso, Ele é a maior bênção das nossas vidas. E aí no versículo 5, ele diz assim, versículo 5 a 11, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Que coisa linda. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Eu recebo esta palavra, amado. Eu recebo. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Não deixará minha alma na morte, não permitirá que teu santo veja a corrupção. Isso já é inclusive uma profecia a respeito de Cristo. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude e alegria, na tua destra, ao que, amada igreja? Delícias perpetuamente. Você recebe isto na tua vida, amado? Delícias perpetuamente. Olha, eu declaro que em Deus Ele é o arrimo da tua sorte. Em Deus tu terás delícias perpetuamente. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a igreja, que pela fé, em Deus tu jamais serás abalado. Ele está à tua direita para te salvar, amado. Então Deus estabeleceu, amado, as fronteiras do reinado de Davi e o abençoou. Deus estabeleceu o que seria o trono e o reinado de Davi e o abençoou. Há profecias a respeito disso. A chave da casa de Davi sobre os seus ombros. Ele estabeleceu e o abençoou. E Davi viu o crescimento em tantas coisas, principalmente na sua intimidade com Deus. Ele sabe quem é Deus e sabe como Deus age. Por isso ele proclama Deus o arrimo da nossa sorte. Ele está proclamando o que é a vida pela fé. Depois, esse homem que vive pela fé é o homem que proclama a justiça de Deus. É o homem que proclama a justiça que vem da fé. E olha lá no versículo 1 do capítulo 17. Ele diz assim a palavra: ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios o quê? Não fraudulentos. Amado, o que significa a palavra de Davi esta manhã? Quem anda por fé, quem confia em Deus, profere a verdade e anda nos caminhos do Senhor. Amado, você não pode ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa fora da igreja. Deus é clemente, diga glória a Deus por isso. Deus livra, Deus salva, Deus liberta, Deus espera para ser misericordioso. Mas nós não podemos nos valer desta graça maravilhosa para permanecer no pecado, porque isso seria viver uma dupla identidade. Isso seria falta de integridade.
Uma coisa é alguém, todos nós, por certo, nesta hora, quando ouvimos tal mensagem exortativa, logo vem à memória algum pecado que você cometeu. Bispo, mas eu no outro dia coloquei a cabeça para fora do carro e dei um berro e xinguei o motorista porque ele entrou na minha frente. Eu disse que ia arrancar a cabeça dele. Veio à tua mente, tá, ok. Você se arrependeu, confessou seu pecado, está lutando contra a carne. Você sabe que muita gente, quando entra atrás de um volante, se transforma. A pessoa senta no carro para dirigir e se transforma. A mesma coisa acontece quando entra nas linhas, nas 4 linhas do futebol. É amigo, chapa, meu irmão, aleluia. Entrou na linha do futebol, meu amado. Entra de canela, destrói o joelho, quebra, depois vai para o hospital, não quer nem saber. Não é assim? Só as misericórdias do Pai. Não pode, amado, jamais. Olha, nós temos que nos alegrar quando vemos a alegria do nosso irmão, quando vê seu time ganhar. Mas, bispo, meu irmão é flamenguista, amado, mais motivo de você exercer amor e misericórdia. Não é? É assim, amado. Porque o grande vínculo maior do que o nosso time de futebol, o nosso vínculo maior é o amor de Cristo Jesus. Esse é maior do que tudo, amado. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Agora, Davi está proclamando que aquele que vive por fé, viver por fé não é uma vida de um sentimento difuso, um sentimento platônico, alguma coisa lá no campo da cultura grega. Não, ele está dizendo que viver por fé é caminhar em justiça. Ou seja, a vida da fé não é algo simplesmente imaterial, você sabe, lá numa energia. A vida da fé se transforma em atitudes. A vida da fé se transforma nos passos. A vida da fé é a própria vida de alguém. É a vida em justiça. Então está dizendo, ouve a oração daquele que tem lábios não fraudulentos. Aí no versículo adiante ele diz, versículo 13, olha lá. 13 a 15, assim, levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enche dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e que lhes sobram deixam os que são aos seus pequeninos. Versículo 15, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Digam glória a Deus por isso. Então, amado, Davi está dizendo que Deus é justo, meu amado. Você sabe de uma coisa? Abençoarei os que te abençoarem. Receba esta palavra, amado. E ao ímpio, ao mundano, cabe a Deus a sua vingança, cabe a Deus a sua justiça, amado. Deus sabe como tratar todas as coisas. Então, Davi está mostrando que este Deus é plenamente justo. Agora, note uma coisa. Davi entende, portanto, que toda vingança pertence a Deus, que de Deus vem o justo juízo contra os adversários. Agora, ele mostra claramente que nem toda manifestação da justiça retributiva da parte de Deus será nesta vida, mas na glória. No versículo 15, novamente. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amado, onde seremos plenamente satisfeitos em contemplar a face do Senhor? Onde será? Onde? Plenamente satisfeitos quando contemplarmos a face do Senhor, cara a cara, na eterna glória de Deus. Lá, satisfeitos seremos plenamente. Nesta terra, amados, muitas das vezes veremos o justo sofrer. Muitas das vezes, do lado de cada sepultura, nós vemos ímpios prosperarem, justos serem perseguidos, como fruto de um mundo decaído e pecaminoso. E neste balanço do mundo, onde é que você vai se refugiar?
no Deus da esperança, no Deus que é a tua rocha, no Deus que é a tua salvação, no Deus que é o rochedo que livra o seu ungido. Diga glória a Deus por isso. Agora, a plena satisfação virá. Aqui já são lampejos no Antigo Testamento de uma escatologia individual. No Antigo Testamento não há esse pensamento como o nosso ainda. No Novo Testamento, da vinda do juízo, a escatologia individual, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda não há bem esta compreensão, mas já há um lampejo de Davi dizendo isso. Quando eu acordar e abrir os olhos, verei e contemplarei plenamente a tua justiça, a tua face, a glória de Deus. Trazendo isso para a linguagem paulina, hoje conhecemos em parte, amanhã o veremos face a face. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, em todas as coisas, busque o refúgio em Deus. Então, o texto bíblico está nos mostrando o que a teologia chama de revelação progressiva de Deus. Ou seja, Deus vai se revelando ao longo da história, passo a passo, e nós vamos aprendendo mais e mais do caráter de Deus. Meu amado, a minha oração, como uma palavra bíblica, portanto profética, para o ano de 2021, é que você que foi chamado por Deus, que és um rei, ele é rei de reis, que és um rei chamado por Deus, não sejas rei neste mundo a pedido de homens, ou seja, para agradar aos homens, mas que você seja um rei escolhido por Deus para viver pelo seu inteiro agrado. Por isso e para isso, você buscará viver pela fé. Quem vive pela fé é aquele que vive como parâmetros as Sagradas Escrituras como base da sua vida, e aquele que tem como base da sua vida a palavra, e é pela palavra que vem a fé, terá também em seus caminhos a materialização desta fé, ou seja, teus lábios não serão fraudulentos, teus passos não serão mentirosos, tuas ações não serão incrédulas, tu viverás de acordo com a fé que tu professas, tu viverás de acordo com a fé que tu proclamas, e isto manifestará uma vida que glorifica a Deus de maneira justa. Darás a Ele toda a glória. Aleluia! Então, amada igreja, isto que aponta para Cristo. Como sabemos, a Bíblia é cristocêntrica. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Assim também hoje, o que poderíamos chamar simbolicamente de Atos 29, porque Atos, você abrir, vai até 28. E Atos é o registro dos primeiros passos da igreja nascente. Está registrando a transição, mais especificamente, da lei para a graça. Está mostrando os conflitos que houveram dessa transição. Come carne de porco? Não come. É sábado ou é domingo? É assim ou é assado? Está mostrando os primeiros passos da igreja nascente. E aí termina no 28. Mas a minha pergunta é, a igreja terminou em Atos 28? Não. A igreja continua, não continua? Simbolicamente estamos vivendo o Atos 29. E nesse Atos capítulo 29, você lá, o teu nome está escrito. E como é que será no dia do galardão? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Receba, meu amado, que a tua vida aponte para Cristo, que a tua vida seja um pequeno Cristo nesta terra. Assim como disse a Pedro, Pedro, tu és pedra pequena, mas sobre esta pedra que é Cristo Jesus, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vemos que toda aquela sombra do Antigo Testamento que apontava para Cristo e a forma de viver em Cristo Jesus, então Cristo se tornou mediador de superior aliança, para que por meio de Cristo Jesus você possa manifestar Cristo neste mundo. Amado, seria impossível você manifestar um cântico
um cântico que glorificasse a Deus de forma perfeita. Seria impossível você dar a Deus toda a glória de forma perfeita se não fosse por intermédio de Cristo. Aqui Davi estava na sombra, já apontando para as coisas melhores que viriam. Davi já estava na sombra, apontando o que seria a vida de um cristão, apontando para Cristo Jesus, pois a Bíblia é cristocêntrica. E agora então, como é que isso se dá, meu bispo? Vamos lá em Hebreus 8. Hebreus capítulo 8, versículo 5. 5 a 13. Na quinta-feira vamos passar a terceira parte desta mensagem. E assim diz a palavra 8:5 de Hebreus, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de quê? Superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz quem? O Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, está aqui o segredo fulcral, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga glória a Deus por isso. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo, você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Meu amado, você conhece a Deus tanto quanto eu. Diga glória a Deus por isso, amado. Você recebeu Jesus na sua vida? Recebeu? Diga amém, eu recebi Jesus. Então ele é tanto teu quanto ele é meu também. Aí ele diz, versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está o quê? Prestes a desaparecer. Então, amado, eu preciso chegar ao final desta segunda parte da mensagem para dizer assim a tua vida, meu amado, minha amada ovelhinha, meus irmãos em Cristo Jesus, minha família espiritual. No meio de todas as questões e aflições e o mundo que nós vivemos, o Senhor Deus, pelo sangue da nova aliança, pela sua misericórdia, que Davi chamou, a tua clemência me engrandeceu. Pelo sangue da eterna aliança, Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai lapidar as tuas arestas. As fontes da tua vida serão trabalhadas, para que tu possas compreender as sagradas escrituras, sabendo tu que este Deus maravilhoso imprimiu nos nossos corações e nas nossas mentes a sua vontade. Assim sendo, quando nós ouvimos a palavra, se somos ovelhas, temos ouvidos no coração e na mente para dar ouvidos à sua voz. E assim podemos testificar as coisas espirituais com as espirituais. E isso nos mostra que não somos apenas pessoas naturais. Porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
O homem natural não discerne. O homem natural diz, isso aí é balela. Isso aí é a história da carochinha. Mas o homem é quem Deus está chamando de Israel. O Israel de Deus. Aqueles que estão debaixo da nova aliança, cobertos pelo sangue da aliança. Meu amado, quando você ouvir a voz de Deus, você vai dizer, eu quero viver esse pacto da graça de Deus. Eu quero viver essa nova aliança na minha vida. Eu quero me valer dessas sagradas escrituras, desta palavra que Deus escreveu e imprimiu na minha vida, para poder agradá-lo, para poder louvá-lo, para poder glorificá-lo, para poder ver mudanças na minha vida. Paulo diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Olha, se você puder ver o filme Mais que Vencedores, assista. Ele conta a história de uma menina atleta. E como Deus se manifestou na vida dessa atleta. Uma atleta de Jesus. Com todas as incapacidades, inclusive asmática. Como poderia um asmático ser um atleta corredor? Mas como Deus transformou a vida daquela jovem. Assim como Deus transforma a minha vida, transformou e a tua vida também. Eu quero declarar, amado, 2021 é um ano de mudanças na tua vida. É um ano de transformações na tua vida. Uma vez que tu és consciente que na tua mente, no teu coração, Ele imprimiu as suas leis e a sua nova aliança, tu agora, mediante Cristo Jesus, dedicarás a tua vida pela graça de Deus. E assim como Davi, eu declaro, meu amado, minha amada, que as pessoas olharão para você e dirão, eis aí uma vida segundo o coração de Deus. Alguém que sabe da sua total dependência de Deus e por isso diz, Senhor, a tua clemência é que me engrandece. E por causa desta clemência, eis aqui a minha vida para me dedicar a Ti, para Te servir, Senhor, para Te glorificar em todas as coisas e ter a Tua palavra como parâmetro e base e direção da minha vida. E assim, Senhor, quer esteja eu comendo, quer esteja eu bebendo, quer esteja eu andando, dormindo, deitando, levantando, até nas noites tu me ensinarás, e pela manhã te glorificarei, porque uma vez mais tuas misericórdias estarão renovadas. E assim, portanto, as novas criaturas, as ovelhinhas amadas de Cristo Jesus, viverão mais um ano de suas vidas, glorificando a Deus, como Ele é digno de receber todo louvor e toda glória. Pois certamente, amado, é a clemência de Deus que nos engrandece e nos mantém de pé. Glorifique a Deus, glorifique por esta misericórdia. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos dar a Ele uma linda salva de palmas. Glória a Deus, glória a Deus.